A gente segue falando dessa transição, né? Eleito para o terceiro mandato como presidente da República, Lula vai enfrentar o desafio da articulação política para tentar negociar os objetivos do governo com os parlamentares no Congresso Nacional. E os partidos que apoiaram o petista durante a campanha devem auxiliar agora nesse processo de transição entre o governo de Jair Bolsonaro para o governo Lula. E para repercutir esses esforços de Lula, analisar esse cenário, a Basília Rodrigues vai conversar agora com o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, e também com o deputado federal André Figueiredo, líder do PDT na casa. Vai, Basília. Oi, tudo bem, Stephanie, todo mundo que está aí com a gente na CNN Brasil. Hoje eu escolhi dois políticos experientes para fazer parte do dois lados. Dois líderes e também dois ex-ministros de governo. A gente tem aqui Ricardo Barros, atual líder de governo, do governo de Jair Bolsonaro, também ex-ministro da Saúde, e André Figueiredo, que lidera o PDT, esse partido que recém foi incluído na equipe de transição do governo eleito de Lula, ele que foi ministro das Comunicações. Eu vou começar com quem é novo aqui, porque com o senhor já conversei em outros dois lados. André Figueiredo, é novidade para o PDT estar com Lula, sendo que havia planos do partido de eleger Ciro Gomes? Como que este partido vai se posicionar agora sendo chamado de base de Lula? Bem, Basília, nós temos aí, acima de tudo, a compreensão de que vivenciamos um momento muito importante para o nosso país. E o PDT sempre se posicionou. Em 2006, por exemplo, nós lançamos o senador Cristóvão Buarque para a presidência da República e no segundo turno ficamos com Lula. Assim o fizemos em 2002 também, quando tínhamos o Ciro ainda no PPS e nós apoiamos o Lula no segundo turno. Então, para nós do PDT, estar com Lula desde o final do primeiro turno era mais que esperado, até pelo nosso compromisso com a pauta que Lula representa. E, lógico, nós do PDT temos também as considerações a fazer, tanto que o Lula incorporou já no segundo turno alguns pontos programáticos do nosso projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro também tocou na campanha do primeiro turno. Eu vou fazer a mesma pergunta agora para o Progressistas de Ricardo Barros. Como vai ser a posição do partido nesse governo eleito, sendo que vocês estiveram na base de Jair Bolsonaro, o senhor que é líder do governo de Bolsonaro? Bem, o Progressistas é um partido de centro. E no Brasil, se ganha a esquerda, o governo é centro-esquerda, e se ganha a direita, o governo é centro-direita, porque sem o centro não se governa. Lula fez 80 parlamentares na sua federação, Bolsonaro 99 no seu partido liberal. Então, de qualquer forma, precisa de compor maioria. O Progressistas não se reuniu ainda e não tomou uma deliberação sobre o que vai acontecer. Hoje tem conversa com Arthur Lira e Lula e depois nós vamos evoluindo nessa posição. Claro que o partido é muito diverso, né? Nordeste, Sul, como todos os partidos. E, no momento certo, vai tomar a sua posição. Eu penso que o PP já compôs todos os governos anteriores. Eu fui líder e ministro do governo Temer, né? Líder do Fernando Henrique, vice-líder do Lula, da Dilma. Então, porque o Progressistas é sempre um partido base de governo. Nesse momento, precisamos dar um tempo para o nosso eleitor, para que ele possa entender o novo momento que nós vivemos e talvez daqui a um ano a gente possa ter uma posição unificada do partido. É nem tão perto para parecer lulista de criancinha, nem tão longe para aparentar uma oposição ou uma volta aí, né, do bolsonarismo raiz dentro do Progressistas. Na avaliação dos senhores, este Congresso que foi formado nas urnas agora de 2022 e que vai ser o Congresso do governo Lula, vai dar a vida fácil ou vida dura ao próximo governo? Nós temos a compreensão que será um congresso, digamos assim, bem diferente de legislaturas anteriores. Nós tivemos o espectro ideológico da direita fortalecido, né, até porque o país saiu dividido com essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Então nós temos que dialogar bastante. As forças mais à esquerda dialogar com o centro. Nós, por exemplo, do PDT, sempre tivemos um excelente relacionamento com o presidente Arthur Lira, com as bancadas do PP, do Hoje União Brasil. Então não vejo dificuldades para que nós possamos dialogar com essas forças que historicamente são de centro, mas que têm
uma abertura muito forte ao diálogo desde os governos Lula e Dilma. Tenho uma absoluta compreensão de que poderemos fazer isso na próxima legislatura. Será que a gente vai, então, encontrar nesse novo governo esse ambiente que há muito não é visitado pelo Brasil, o de pacificação das forças políticas? Será que isso é possível, líder? Isso é responsabilidade do presidente eleito. Cabe a ele escolher um time de gente que esteja pensando para frente no Brasil e não para trás do que aconteceu na eleição. O presidente Bolsonaro fez a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado, o governo de São Paulo, e ontem lançado já candidato a presidente da República em 26, certamente vai manter sob sua liderança um bom número de parlamentares. Então, cabe ao governo eleito criar o ambiente para que todos possam colaborar com as matérias que sejam do interesse do país. Auxílio Brasil de R$600 foi uma promessa das campanhas, todas as campanhas fizeram essa promessa de pagar esse valor majorado do Auxílio Brasil, seja Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Ele, em tese, é de R$400, mas continuaria no valor de 600 a partir de 2023. Só que depende muito da amarração aqui no Congresso Nacional. Vai ser PEC, vai ser medida provisória, vai encontrar dinheiro no orçamento que não tem. O que o senhor acha que vai acontecer? Nós temos que correr contra o tempo, né? Evidentemente que foi promessa de ambos os candidatos nós termos o Auxílio Brasil, ou o nome voltando, Bolsa Família, de R$600, no caso do governo eleito, do presidente Lula, 600 mais 150 por criança até 6 anos de idade, para aquelas famílias que tenham isso. Então, nós temos que, na compreensão da grande parte dos partidos que hoje compõem o campo da oposição ao atual governo, nós temos a compreensão de que é necessário uma PEC, e para tramitar uma PEC são necessárias pelo menos 20 sessões. Então nós temos que afunilar nesse caminho para que nós possamos ter essa garantia que já no 1º de janeiro nós teremos um Auxílio Brasil de R$600 e, consequentemente, as famílias brasileiras mais vulneráveis terão essa ajuda muito importante para a sua própria sobrevivência. É um compromisso de campanha do presidente Lula, e nós do Congresso teremos essa responsabilidade de acelerar a tramitação da PEC e, consequentemente, superarmos questões pontuais de ser governo ou ser oposição, mas aprovarmos algo que é muito importante para o Brasil. Ainda que o Progressistas não tenha decidido se vai ser governo ou oposição, se vai estar na base ou não desse governo eleito, o quanto os votos do PP vão fazer diferença na aprovação dessa PEC da transição? Seja governo ou não, seja Lula ou Bolsonaro, o que vocês vão fazer em relação à proposta? A PEC tem que ser absolutamente consensual, senão não tramita no prazo que é necessário. Absolutamente consensual, nós temos o Auxílio Brasil de R$600 e o ganho real no salário mínimo, que foram promessas dos dois candidatos. Eu acho que isso, na faixa dos 80 bilhões, nós temos como tramitar expressamente, sem nenhum parlamentar contra, porque um contra exigiria o rito processual do regimento. 80 bilhões. Na minha opinião, são 80 bilhões. Os R$150 a mais por criança do Auxílio Brasil, até 6 anos. A correção da tabela do imposto de renda, né? E também o aumento do servidor público, que são promessas do presidente eleito Lula, essas não me parece que vamos ter como resolver agora, porque não há compromisso da base bolsonarista com esses pleitos, e não havendo consenso, não há nada, nenhuma PEC será votada. Então eu acho que cabe à transição tomar uma decisão sensata, avançar o que é possível, e depois, durante o período de governo do presidente Lula, ele cumprir os seus mais avanços sociais prometidos. Acho que esse é o caminho para que a gente tenha capacidade política de, em 4 semanas que temos pela frente, votar uma PEC na Câmara e no Senado e votar um orçamento já sobre as novas regras que essa PEC determina. Com essa dificuldade de tramitação de algumas propostas aqui, como bem lembrou o líder, ainda tem uma base bolsonarista aqui dentro. A melhor opção é mesmo uma proposta de emenda à Constituição, ou o senhor se associa à ideia de alguns parlamentares de que a saída seria assinar uma medida provisória e assim numa canetada já resolveria parte do problema ou cumpriria parte das promessas? Bem, pode até resolver uma parte do problema, mas causa um problema
muito maior, porque nós vamos depender de interpretações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União quando cabe ao TCU assessorar essa casa, não o inverso, né? Nós não temos que consultar o TCU, nós temos que ter uma posição legislativa. Então eu considero que a aprovação da PEC é indispensável para dar segurança jurídica a todas essas questões orçamentárias que serão necessárias para implementar essas promessas de campanha que são indispensáveis para o Brasil. Tem duas expressões que eu tenho ouvido aqui, conversando com políticos tão experientes quanto os senhores, que são a chamada despetização do governo, ele que chega aí com uma frente ampla, tentando imprimir um governo amplo, então não seria só PT, e a desbolsonarização do Congresso, ou seja, fragilizar, reduzir a força, né, o poder de fogo daqueles deputados, senadores que se identificaram mais com o governo de Jair Bolsonaro, e por isso foram até eleitos ou reeleitos agora. O que o senhor acha que vai acontecer nessa confusão da despetização com a desbolsonarização? Vai todo mundo rumar para o centro? Eu não acho que não tem como, né? O centro é o equilíbrio, é a formação da maioria. O centro é que dá governabilidade. As propostas virão do governo. Era um governo de direita, fazendo suas propostas, e o Congresso não entregou tudo que o presidente Bolsonaro gostaria, e como também não entregou tudo que o presidente Lula propôs em outros governos seus. Então, aqui nós somos a representação da sociedade brasileira. A Câmara é a representação do povo brasileiro. E a grande maioria dos parlamentares não está nem na direita e nem na esquerda, né? E por isso é que o centro é que vai definir o tom de quanto poderá o presidente Lula avançar na sua pauta e quanto pôde o presidente Bolsonaro avançar na sua pauta. Então, são temas que vamos discutir aqui. Não tem chance nenhuma de ser medida provisória, porque a tarefa mais importante que nós tivemos, e não fomos até bem-sucedidos, e que o presidente eleito Lula terá é acabar com o ativismo político nesse país, com o ativismo judicial nesse país. Porque o ativismo judicial atingiu fortemente o governo Bolsonaro, mas pode atingir fortemente também o presidente Lula nas suas intenções em relação ao povo brasileiro. Então, o Poder Judiciário não pode ser um poder acima dos outros poderes, como tem buscado ser e tem avançado em prerrogativas exclusivas do Executivo e exclusivas do Legislativo. Essa é uma tarefa a qual todos nós brasileiros temos que nos dedicar. Harmonia e independência dos poderes, e ninguém está acima da lei. Nem o judiciário está acima da lei. É um conselho do atual líder, do líder do atual governo. O problema não está sempre na política, mas no judiciário. O senhor, como um desses representantes, dessa base que está se formando do governo eleito, acha que é um risco também desse fogo cruzado do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, atirar pela agenda que Lula e Alckmin terão hoje? Eles vão passar pela presidência da Câmara, presidência do Senado, e também vão bater ali na porta do TSE, do STF. Essa relação é uma forma de evitar problemas maiores lá na frente, a exemplo do que o líder do governo Bolsonaro afirma que teve? Nós tivemos também problemas no final do governo Dilma, com esse ativismo do Poder Judiciário. Então isso realmente não pode se dizer que é benéfico para a democracia. Nós queremos que os três poderes tenham as suas atribuições respeitadas e harmonia no diálogo entre as suas atribuições que são constitucionais. O Poder Judiciário cumpriu um papel muito importante, principalmente no momento de ataque às instituições por parte de seguidores do atual presidente. Então nós não podemos, de repente, dizer que não foi relevante a participação em vários momentos. Por isso que nós queremos, no futuro governo, ter essa relação de harmonia, Poder Legislativo cuidando das suas atribuições, Judiciário e Executivo. Dessa maneira a gente constrói um Brasil mais pacífico. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso quadro Dois Lados, um assunto dividido aí sob duas perspectivas diferentes. Uma última pergunta: a possibilidade de revogaço desse novo governo já começar tirando aí do ar algumas medidas feitas pelo governo de Jair Bolsonaro. 30 segundos para o senhor. Vai vir revogaço por aí, o que o senhor acha? Eu acredito que não, porque tudo que o presidente Lula não precisa é de radicalização. E revogaço requer reação. Olha, já está vindo uma reação a um pretenso revogaço. Vai ter revogaço nesse início de governo Lula?
Creio que não também. Nós queremos rediscutir a reforma trabalhista, mas pela sinalização que foi dada de aprovação da medida provisória 1128, que apenas beneficia o sistema financeiro nacional, que eu considero um grande câncer para o desenvolvimento da nossa economia produtiva, a gente já mostra que o PT ele não pretende de forma alguma fazer esse revogaço. Nós do PDT teremos uma posição independente. É tanto que ontem votamos contra a 1128, votamos contra inclusive a orientação do Partido dos Trabalhadores, porque o PDT tem sua autonomia. Eu não creio que vai haver revogaço, mas acho que alguns pontos são indispensáveis para rediscutirmos aqui dentro do parlamento e trazermos melhorias para o povo brasileiro. Como a reforma trabalhista? Com certeza. A reforma trabalhista é um dos pontos que nós queremos evitar a precarização dos direitos dos trabalhadores, que infelizmente foram perdidos no decorrer dos últimos anos. Reformas o Brasil precisa para frente. Administrativa, tributária, para trás não vamos andar. A gente sabia que eles não concordavam com tudo, né? E para toda ação tem uma reação, tá dada aí a palavra e quem sabe uma dica para esse governo eleito que está desembarcando aqui em Brasília agora. É com vocês no estúdio, até mais.